pai dele abandonou ele e ainda maltratou a mãe quando ela tava grávida. Ele não podia contar com a mãe dele. O padrasto abusava da criança. Ele era odiado pelo avô. E o tio dele uma vez atirou um tijolo nele e ninguém sabe muito bem a razão disso, até ele sangrar. Os crimes deste caso são tão pesados e perturbados que alguns detalhes não foram revelados para o público. Envolve abuso infantil, doméstico de animais, automutilação e perseguição. I've sat in this courtroom more than a dozen times, and all I've seen was a smile. Coringa. Um personagem sádico, estranho, sensível, desagradável, instável, nada empático e violento, mas ao mesmo tempo super carismático. Muitos consideram um anti-herói. Gosta de piadas que só ele acha graça. Zomba da vida e da morte, tem planos retorcidos, mas ao mesmo tempo muito inteligentes. Tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, cenas fortes são apresentadas que podem desencadear crises e sentimentos negativos no espectador. Ao mesmo tempo, continuamos a assistir e esperar cada vez mais novidades sobre esse personagem sinistro e cativante. E se eu te falar que ainda existe um Coringa na vida real? Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te contar. E eu sou a Mari, e eu vou te contar o caso de Jamie Osuna. Mas eu já aviso que antes de eu começar a falar dos crimes muito perturbados e pesados que ele cometeu, eu preciso dar pra vocês uma introdução sobre a infância dele, que talvez justifique o que aconteceu. Mas assim, os crimes dele são imperdoáveis. Jamie Osuna nasceu dia 7 de março de 1988 em Bakersfield, na Califórnia. Ele é filho da Michelle Osuna e eu não sei quem é o pai dele. Eu não achei informações e nem o nome, mas ele tá na história. A Michelle, ela já tinha um filho de 2 anos de um relacionamento anterior. E quando ela tinha 19 anos que ela deu à luz pro James. Já o pai dele, pelo que consta, ele tinha ali os seus 21 anos, mais ou menos. E ele era extremamente abusivo com a Michelle desde sempre. Acontece, gente, que numa medida muito cega e desesperada, a Michelle, ela engravidou pra prender o pai dele na relação, e também porque ela tinha esperanças de que ele iria mudar e ser uma pessoa muito melhor, um pai amoroso, entre várias outras coisas. E assim, grande erro, porque a gente sabe que criança não segura e nem muda ninguém, e ele não mudou da água pro vinho. Ou do vinho pra água, não sei, eu não gosto de vinho. Porém, como vocês já devem imaginar, isso não aconteceu. E ele ficou ainda mais abusivo com ela durante a gravidez, tendo inclusive chutado a barriga dela quando ela tava nos meses finais. Dizem que é por isso que ele tem uma fenda na orelha. Ou talvez tenha desencadeado algum problema psicológico nele também devido a esse chute. Há mais ou menos 1 ano depois, eles acabaram se separando e a Michelle começou um relacionamento com um cara chamado Jeff. E a relação deles começou a ir super bem e se escalar super rápido também. Porém, quem não gostou nada de ficar sabendo da nova relação da Michelle foi o seu ex-marido e o pai do Jamie. Então, o pai do Jamie, num belo dia, resolveu que ele ia segurar uma faca na garganta do Jeff e ele acabou sendo preso porque a Michelle chamou a polícia. E eu já adianto aqui pra vocês que foi uma das poucas vezes que ela chamou a polícia em toda a infância do Jamie e... Bom, ela explica mais tarde o que aconteceu, assim, mas não é algo que eu concorde. E essa foi a última vez que a gente vai ouvir falar do pai biológico do James. E não se sabe o que aconteceu com ele depois, mas essa foi a participação dele na história. Então a família se mudou. A Michelle, o Jeff, o James e o irmão mais velho, o meio-irmão mais velho do James, eles acabaram se mudando. E eles estavam com problemas financeiros. Mas eles começaram a ter um problema maior. O Jeff, ele gostava muito da Michelle, ele queria a Michelle pra ele, mas ele não gostava das crianças. Certa vez, eles foram pescar e levaram o James junto. Eu não sei se o irmão mais velho dele tava junto ou não. Porém, o James, na volta, tava chorando muito. Ele era uma criança, né? Era um bebê. E o Jeff começou a se irritar muito com isso, mas muito. A ponto de que uma hora ele simplesmente se vira pra trás, abre a porta do carro e empurra o Jamie junto com a cadeira, com o carro em movimento. A cadeirinha de criança acabou amortecendo a queda e ela acabou
quicando e ficando em pé de alguma maneira. E o James não teve nenhuma lesão visível. Porém, mais tarde descobriram que sim, isso acabou afetando uma parte do cérebro do James. Deu uma lesão no cérebro dele. Mas como não teve nada visível, eles resolveram que não iam levar o James pro hospital. Só que assim, gente, não era só o James que era judiado pelo padrasto. O irmão mais velho dele também era. E teve uma certa ocasião em que o padrasto deles, o Jeff, pegou e começou a tirar garfos no irmão dele e acabou esfaqueando ele também. E a criança, por algum motivo, alguém conseguiu colocar ela pra morar junto com os avós. Mas o James não foi. Agora vocês devem estar se perguntando por que um foi e o outro não, já que os dois sofriam um abuso do padrasto, né? Bom, existem rumores de que o avô do James odiava ele. Assim, com todas as forças, ele odiava muito ele. E eu acredito que seja por causa do pai dele. Que ele gostava do ex da Michelle, do primeiro, né, relacionamento da Michelle, mas não gostava do pai do James. Eu realmente não vejo outra explicação pra pegar esse ódio da criança, por mais que ela não tenha culpa, vai entender a mente humana. Bom, com tudo isso, o casal ele teve mais 2 filhos e o Jeff, ele virou assim o melhor pai do mundo pros seus filhos. Ele era muito amável, ele cuidava, educava, não deixava faltar nada. Porém, à medida que o amor dele pelos filhos aumentava, o ódio dele pelo James também aumentava. Só pra vocês terem uma ideia, ele começou a isolar o James da família. Nas refeições, ele servia todo mundo, menos o James. E o James era obrigado a assistir todo mundo comer. E depois que eles acabavam de comer, ele pegava um prato de comida, montava pro James e atirava no chão. Ele não botava nem no prato, ele atirava no chão e fazia o James comer igual o cachorro. Uma outra coisa também que ele fazia era deixar o James do lado de fora quando tava muito frio, como uma forma de castigo. E também teve vezes que ele tirava as meias e o sapato do James quando tava chovendo muito e colocava ele pra fora de casa e trancava a porta. E enquanto o James, ele gritava e pedia pra entrar, chorava bastante, ele ficava no andar de cima observando tudo por uma janela e ficava rindo e achando muito satisfatório, como se ele estivesse num camarote assistindo um show, sabe? Até que teve uma vez que ele tava ali assistindo o James desesperado, chorando, pedindo pra entrar porque tava chovendo muito, e ele resolveu bater a janela, o vidro da janela muito forte, acabou quebrando. E esses vidros cortaram o James de uma maneira que ele precisou ir pro hospital. E lembrando, gente, ele não tinha nem 12 anos ainda, ele não tinha nem 10 anos ainda, ele era muito pequeno. Quando o James tinha apenas 5 anos, ele deixou cair um pouco de suco no chão e o Jeff ficou muito furioso. Mas tão furioso que ele amarrou o James numa árvore e começou a chicotear o menino até ele sangrar. Essa ocasião ela foi tão forte que a Michelle, a mãe dele, acabou sim ligando pra polícia. O Jeff viu que ela ligou e soltou ele. Quando a polícia chegou, viu o garoto solto, mas sangrando, todo machucado, chorando em desespero. E ele acabou indo preso por um questionamento, né? Quando ele foi questionado, ele falou que nunca tinha acontecido isso, que era só uma brincadeira inocente. E que foi a primeira vez que eles brincaram desse tipo de coisa. E assim, pra mim ali aconteceu um crime atrás do outro. Porque ele simplesmente foi indiciado por maltratos infantil e deixaram ele voltar pra casa onde ele tinha chicoteado uma criança de 5 anos. Não passa pela minha cabeça assim, tipo, tu acabou de chicotear uma criança de 5 anos. Volta pra tua casa, não tem problema nenhum. Tu se declarou culpado, tudo certo. E assim, gente, parece que ele simplesmente pagou todos os pecados que ele iria cometer futuramente quando era criança, porque o pai dele abandonou ele e ainda maltratou a mãe quando ela estava grávida. Ele não podia contar com a mãe dele. O padrasto abusava da criança. Ele era odiado pelo avô e o tio dele uma vez atirou um tijolo nele e ninguém sabe muito bem a razão disso. Esse caso é
inacreditável. Gente, o James, desde criança, ele frequentemente perguntava pra mãe dele por que ela dava prioridade pro Jeff ao invés dele e por que ela defendia tanto o Jeff ao invés de defender ele, que era o filho dela, que estava sofrendo nas mãos do Jeff. E lembrando que ele não tinha nem 10 anos ainda, quando ele questionava a mãe dele por causa disso. A Michelle, por outro lado, ela nunca soube explicar direito a situação pra ele, mas mais tarde ela deu uma entrevista falando que ela foi muito fraca, que ela deveria sim ter feito alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de piorar a situação do James. Acontece que o Jeff, ele também era muito abusivo e agressivo com a Michelle, como se ele quisesse ela, mas ele quisesse a genética dela pros filhos dele, mas não quisesse ela e nem os filhos dela. Eu não sei muito bem explicar o que se passava na cabeça do Jeff, mas era mais ou menos por aí. Acredito eu, tá? O Jeff, ele era muito agressivo também com a Michelle, a ponto dele bater e chicotear ela até ela sangrar e depois atirar sal em cima das feridas. Sim, ele atirava sal em cima das feridas dela. Quando o Jeff tinha mais ou menos ali os seus 12 anos, ele começou a ter uma noção de quão abusivo era o padrasto dele, de quão errado eram as atitudes do padrasto dele. E de alguma forma ele conseguiu ir morar com os avós dele e ter uma vida mais ou menos ali normal, por mais que o avô dele odiasse ele, a vida dele era muito melhor com os avós do que com a mãe e o Jeff. Porém, a gente sabe que os traumas psicológicos, físicos, mais o trauma, né, o dano cerebral que ele teve quando caiu do carro, quando foi empurrado do carro, continuavam ali. Aos 15 anos, o James foi preso porque ele esfaqueou outro menino. E sério, gente, não me entra na cabeça que ele foi preso, mas o padrasto dele não. Pra mim tinha que ter sido os dois. Mas vamos continuar a história. E assim, gente, antes de entrar pra história dos crimes dele, que assim, vão ficar mais pesado do que essa história já tá, eu quero dizer que depois que o James foi preso, que a Michelle percebeu que ela já devia ter largado o Jeff, e ele morreu de ataque cardíaco alguns anos depois, e eu espero que esteja queimando no inferno. E agora que vocês já conhecem a história traumática e triste da infância dele, bora pro vídeo. 14 de setembro de 2007, ele acabou sendo solto e estava desempregado, e tem rumores que ele acabou se metendo com uma gangue. Um ano depois, ele acabou indo numa festa muito grande, uma festa de aniversário muito grande, que teve num bairro nobre de Bakersfield, onde ele conheceu a futura esposa dele. Algumas reportagens chamam ela de Jolie Castellano e outras de Jenny Ozuna, então eu vou acabar chamando ela de Jenny, que eu acho um pouco mais fácil. A Jenny é uma mãe solteira de 37 anos, que tinha 3 filhos, e ela tava dando uma festa de 16 anos para algum dos filhos dela. Acredito eu que seja o mais velho. Eu não sei o porquê nem como que ele foi convidado para essa festa, ou se ele foi de pilantra, ou não sei, gente, eu só sei que ele foi. E a Jenny, ela tava dançando com um menino muito mais novo, né, que ela, porque a festa, ela tinha muitos adolescentes, e a Jenny quis dar uma de tia legal, assim, uma de mãe legal, na verdade. E ela acabou deixando o álcool à solta, assim, pra quem quisesse beber, mesmo tendo muitos menores de idade no local. Só que o fato da Jenny tá dançando com um menino mais novo desagradou muito o sobrinho dela, e ele começou a procurar alguém pra dar um susto e espantar esse cara da festa. E foi aí que ele encontrou o Jamie. Eu não sei se eles já se conheciam ou não, isso não deixa claro na história, mas ele acabou aceitando e ele começou a ameaçar, foi lá e ameaçar esse cara de dar uma facada nele, e ele realmente deu uma facada no guri. O James, então, ele foi novamente preso por violar a liberdade condicional e também pela agressão com a arma branca, apesar de não ter sido nada grave. Porém, a polícia também acabou levando a Jenny porque ela estava liberando álcool para menores de idade. Assim, gente, alguma coisa chamou muita a atenção do James na Jenny, e ele decidiu que ele ia mandar cartas para ela da prisão, e por algum motivo ela correspondeu. E assim eles começaram um relacionamento. Bom, eu tô aqui na festa do meu filho, dando bebida para menores de idade, tô dançando com um novinho, um cara vem, esfaqueia ele. E tá aí.
acho que eu vou me relacionar com esse cara, gostei, assim, tá bom, poderia dar errado, né? Em novembro de 2009, ele foi solto e a Jenny foi buscar ele na prisão. Acontece que quando ela chegou lá, ela levou um susto porque ele tava com bastante tatuagens no rosto, inclusive o sorriso do Coringa. Mas mesmo assim, ele entrou no carro e falou assim: vamos pro motel? E ela disse: vamos! E eles foram. E aí a Jenny, ela tinha a ideia de ter uma relação com ele e nunca mais eles se verem. Porém, ela acabou engravidando naquela mesma noite. A primeira noite deles, ela acabou engravidando. Quando ela descobriu a gravidez e ela falou pro James sobre, ele ficou muito empolgado e disse que ele ia ser o melhor pai do mundo, um pai assim que ele nunca teve, ele ia dar esse pai para essa criança. E ele bolou um plano de pedir ela em casamento, porque de acordo com ele era inaceitável que essa criança viesse pro mundo sem que eles estivessem casados. E ele pediu daí, né, uma chance pro relacionamento dos dois, e ela acabou cedendo porque ele parecia que ia dar tudo certo. Ele parecia que eles iam ter uma vida perfeita, uma família perfeita, era tudo que a Jenny queria. E foi o que aconteceu. Eles se casaram numa pequena cerimônia na casa do avô do James em fevereiro de 2010, 3 meses depois dela descobrir a gravidez. E daí eles viveram felizes para sempre e a história acabou? Bom, pra estar nesse canal é óbvio que não. Acontece que depois do casamento, o James, ele começou a ser extremamente abusivo com a Jenny, como se ele estivesse revivendo tudo que ele viveu na infância. Eles começaram a ter várias discussões e teve uma vez que o James, ele simplesmente pegou as cinzas da mãe da Jenny, que ela era muito ligada ainda, saiu correndo e não se sabe o que ele fez com as cinzas da mãe dela, só que naquela ocasião ela acabou chamando a polícia e ele foi preso por violência doméstica porque sim, ele estava agredindo ela enquanto ela estava grávida. E pouco tempo depois deles ter sido preso, o filho dele acabou nascendo e em fevereiro de 2010 ele foi solto e a Jenny resolveu que ia dar mais uma chance pra ele, não por ele, mas pelo filho deles. Mas acontece que ele estava completamente viciado em metanfetamina e ele estava mais agressivo e incontrolável do que nunca. Ele estava completamente imprevisível e ele estava com uma sede por desespero e agonia muito grande. Ele queria ver o sofrimento da Jenny. Ele começou a abusar dela de várias maneiras e também a agredir ela. E a Jenny, ao invés de fazer alguma coisa, ela começou a se dopar de remédios e ela não estava mais reagindo. E como ele queria muito uma reação dela, ele bolou um plano de atacar o filho de 7 anos dela. Ele simplesmente começou a atirar a criança da cama na frente dela, enquanto ele olhava para ela para ver a reação, se ele conseguia ter a reação que ele tanto queria, que era ver ela sofrendo. Acontece que ela teve uma reação que ele não esperava. Ela simplesmente, uma hora, ficou completamente insana, pegou uma faca, apontou na garganta dele e ela disse que conseguiu ver o medo nos olhos dele naquela ocasião. E depois disso, ele simplesmente pegou, saiu da casa e voltou pra casa do avô dele como se nada tivesse acontecido. Mas depois de um tempo, ele acabou voltando pra casa da Jenny. Então ele começou a assediar ela, ele foi preso, assediou de novo, preso de novo, e isso meio que começou a se repetir. Até que teve uma vez que ele começou a ameaçar ela de dentro da prisão. Ele começava a fazer ligações ameaçando ela. E também teve uma vez que ele começou a ir na casa dela e ficar do lado de fora rindo enquanto olhava pra ela. E ela, quando chamava a polícia, o James já não tava mais lá e a polícia não conseguia encontrar ele. E além dele ir na casa dela e ele não ser encontrado pela polícia, ele começou a fazer ligações ameaçando ela de fora da prisão já, né, que ele tava solto. Só que a polícia tava procurando ele, até que uma vez ela recebeu uma ligação diferente. Ele ligou pra ela dizendo que matou uma mulher num motel chamado Marrocos e desligou. E a Jenny, ela ficou tão paralisada que ela não conseguiu fazer absolutamente nada. 5 dias depois, o dono do hotel encontrou o corpo de uma mulher de 37 anos chamada Yvette Penha. A Yvette, gente, ela era uma mãe muito amorosa,
e ela tinha 6 filhos. Assim, eu não sei como que levaram 5 dias pra encontrar um corpo, ainda mais num motel. Sei lá, devia ser muito imundo, então, esse hotel, pra eles não estarem, sei lá, trocando o tempo inteiro os lençóis e coisas do tipo. Ou se ele não tava lá, o corpo, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a história conta isso. A polícia, ela foi acionada e eles encontraram ela amordaçada com um objeto pontiagudo fincado nas costas. Eles acreditam que ela foi torturada de maneira muito lenta e alguns dos oficiais envolvidos no caso falaram que foi assim a pior cena de crime que eles já viram em toda a carreira deles. I come across somebody who's just plain evil. If anybody deserves the death penalty, Jamie Osuna does. E logo eles encontraram o DNA do James assim por toda a cena do crime e levaram 5 dias para encontrar ele devido a uma denúncia de uma testemunha anônima que falou que ele estava na casa do bisavô. Ele foi preso e quando questionado ele começou a negar tudo. Ele disse que nunca conheceu essa Yvette e que a Jenny estava mentindo só por vingança, porque ela queria prejudicar ele. Acontece, gente, que a Yvette, ela era muito parecida com a Jenny e ela tinha exatamente a mesma idade que a Jenny quando eles se conheceram na festa do filho dela. E a polícia questionou se ele não estava querendo descontar a raiva que ele tinha da ex, né, da Jenny, na Yvette, em outra mulher que fosse parecida, e ele falou que não. Que se ele quisesse descontar a raiva dele na Jenny, ele simplesmente iria até a Jenny e não em uma total desconhecida. Então ele foi preso depois disso e nesse meio tempo ele fez mais tatuagens no rosto. Só que assim, gente, além das tatuagens, ele também decidiu que ele ia fazer a vida da Jenny um verdadeiro inferno. Além dele ligar de dentro da prisão para ameaçar ela, como ele já tinha feito anteriormente, ele convenceu outros presos a ligarem para ela para também fazerem ameaças e começou a escrever cartas para o sistema de segurança do local dos Estados Unidos, várias cartas dizendo que ela maltratava as crianças porque ele queria fazer ela perder a guarda só para atingir ela. Algumas das cartas ele escrevia com sangue e tinha símbolos satânicos e era assinado com um pentagrama. E uma dessas cartas em específico tinha um rato morto esmagado no meio. Sim, um rato morto esmagado no meio. Isso nos leva a crer que ele tinha outra pessoa aqui fora trabalhando para ele. Tanto que ele escreveu uma carta uma vez que eram instruções de como matar a Jenny. Mas não para por aí. Acontece que a Jenny, ela acabou agredindo um dos filhos e essa criança contou para outro adulto que denunciou a Jenny e o James ficou sabendo. E ele literalmente colocou um preço pela cabeça de Jenny dentro da prisão. Teve até um episódio em que a Jenny e ele foram transferidos de prisão, porque pelo que eu entendi eles foram presos na mesma prisão. Eles estavam sendo transferidos por aquelas combis, sabe? E eles colocaram eles na mesma Kombi. O James estava preso numa cela especial para criminosos mais perigosos, e a Jenny estava solta com outras presas. Ou com uma outra presa, não sei, essa parte ficou um pouco confusa, mas o que aconteceu foi que o James, ele conseguiu convencer a outra mulher que estava com ela a agredir ela em troca de drogas. A Jenny disse que ela começou a gritar e a pedir por socorro, mas a polícia simplesmente ignorou e disse que ela merecia aquilo, então pra mim eles meio que fizeram já de propósito colocar os dois na mesma Kombi. Só que eu não sei como, de alguma maneira ela conseguiu sair praticamente ilesa dessa situação ali, dessa van de transporte de criminosos. Ele passou 5 anos negando que matou a Yvette e 3 dias antes do julgamento, porque o julgamento dele estava sempre sendo adiado por algum motivo, ele resolveu que ia dar uma entrevista para um repórter, ou uma repórter, não me recordo, e ele começou a contar a história dele de juventude. Ele disse também que ele não matou somente a Yvette, ele acabou confessando que ele matou ela, mas não foi só ela. I did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered Yvette Peña. E que ele teve 2 outras mulheres que ele acabou matando antes, e a primeira foi quando ele tinha apenas 13 anos de idade, só que até hoje a gente não sabe quem são essas 2 vítimas. Do you know the other 2 victims? No. How old were you when you committed your first murder? Ooh, 13. 13? 13. How old was the victim? I think it was 20.
32-year-old female. How? What are the circumstances behind that? Kind of don't want to get into that because I was young at that age, but that was the first taste. Além de contar toda a história dele, ele também falou que ele abusava de animais e teve um episódio que ele pegou um gato e colocou 15 minutos dentro do freezer, depois ele tirou o gato do freezer e colocou dentro do fogão e deixou o gato ali por alguns minutos e depois liberou o gato e nunca mais se soube do que aconteceu com o gato. Since I was a kid, 8, 9 years old, I'd killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer, 15 minutes, let it out, put it in the oven, let it out. O James, ele acabou aceitando um acordo judicial que livrou ele de pena de morte. E assim, pra ser bem sincero com vocês, eu acho que ele armou isso, ele foi estendendo até chegar num acordo que ele queria, porque o James, ele era muito jogador. E, bom, eu não sei muito bem como ele fez isso, mas ele acabou fazendo. Tá, e aí, acabou, Mari? Não. O James, ele acabou sendo preso, gente. Mas ele tava ameaçando os colegas de cela ali, né, de prisão. E ele começou também a agredir eles com arma branca, a ponto de um deles precisar ter 67 pontos. Aí depois disso, ele foi isolado numa cela, onde ele ficou anos sozinho. E mesmo assim, de alguma maneira, ele conseguiu uma caixa de sangue, onde ele escrevia coisas na parede usando o sangue. Depois de muitos anos, eles resolveram colocar um prisioneiro chamado Luiz Romero. Ele tinha 44 anos e ele estava no final da sua sentença, que era de 27 anos. Ele tinha sido indiciado por homicídio de 2º grau. E assim, gente, apenas 24 horas depois, o Romero estava morto. E não foi qualquer morte, foi assim, uma morte absurdamente brutal e que eu desconfio fortemente que tenha sido armado. Mas a gente já fala sobre isso. Dia 9 de março de 2019, o Romero ele foi encontrado na cela completamente coberto de sangue, decapitado com os órgãos para fora. O James ele pegou uma navalha, aquelas lâminas de barbear, com um barbante e ele amarrou assim num toco. E com isso ele arrancou os olhos do Romero, depois decepou os dedos, ele arrancou as costelas, tirou o pulmão pra fora, depois decapitou ele e ainda fez um sorriso, esculpiu um sorriso do Coringa na cara dele. E pegou algumas partes do corpo dele e fez um colar pra ele, usando o resto do barbante como uma espécie de troféu. Ele tava na prisão de Corcoran, que já foi o lar de criminosos como Charles Manson, e a verificação das celas lá é feita em curtos períodos de tempo para evitar agressões, automutilações e até suicídios. O James, gente, ele foi considerado mentalmente estável para ser julgado. E eu acredito que tenha sido armado pela polícia, porque para tu conseguir fazer tudo isso que ele fez com uma navalha leva muito tempo. Então, pra mim, eles não estavam verificando as celas da maneira correta. Então, assim, várias teorias começaram a surgir de que a polícia, ela colocou o Romero lá pra bater no James, ou ao contrário. E não é a primeira vez que isso acontece nessa prisão. E assim, novamente, é muito difícil e leva muito tempo tu cortar uma cabeça, costelas, os dedos, usando uma lâmina, uma navalha, assim, uma faca improvisada. Com certeza foi armado, que não é possível. Até falaram assim que a cela ela tava coberta por um pano branco e isso ainda tá em julgamento, mas assim, tudo muito estranho. E se eu souber de alguma coisa eu trago lá nas minhas redes sociais pra vocês, né, no Insta. E daí tem várias teorias, né, deste caso, mas uma coisa que a gente sabe é que ele teve uma infância terrível, ele era completamente perturbado, ele gostava de ver o sofrimento nos outros e ele era viciado no Coringa. E só pra finalizar aqui o vídeo, o irmão dele, o meio-irmão, 2 anos mais velho, diferente dele, ele se tornou um grande empresário, tem uma casa linda, um carro incrível, uma família maravilhosa, e eu acho que eles nunca mais tiveram contato um com o outro, né? E é meio louco pensar que talvez ele tivesse tido um futuro brilhante também, se não fosse tudo que aconteceu com ele. E, enfim, é isso, gente. Agora eu vou me arrumar e gravar o próximo vídeo.
E eu gostaria muito de saber as teorias de vocês a respeito desse caso. Eu gostaria muito de ler essas teorias aqui nos comentários, porque esse caso, ele é... Cara, ele... Entendeu? Inacreditável. Ele é inacreditável e é isso, gente. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas até a próxima. Beijos, beijos.